Vamos, Brasil! WhatsApp liberado para vocês, 964-450532, porque agora, tendo perguntas, aproveite, já envie as perguntas, porque, olha, vamos falar da importância dos direitos dos trabalhadores, tá? O doutor Márcio Coelho, advogado especialista em acidentes de trabalho e na área previdenciária, né? Que todo mundo tem dúvida. Vamos saber as novidades, gente. A nova CLT, se está tendo alguma novidade nas novas leis. Seja bem-vindo, boa tarde. Nani, é um prazer falar com você e com a sua audiência. Uma alegria toda minha. Primeiro que eu já gostaria de saber o que tem de novidade na nossa lei. Porque, vou falar, a área previdenciária é muito complicada, hein? Olha, realmente, né? Agora com a reforma da Previdência, já era complicado, Sim. né? E com a reforma da Previdência ficou mais ainda. É importante também notar que há muita falta de informação. As regras da Previdência ficam cada dia mais complexas e eu não vejo nenhuma orientação por parte do INSS, que teria a obrigação de orientar, né? Quanto mais complexas são essas regras, maior é a obrigação de orientar as pessoas. Afinal, o INSS é feito pela contribuição de todos, né? O INSS pertence aos trabalhadores. Infelizmente, isso não acontece. Então, as pessoas ficam com muitas dúvidas em aposentadorias, auxílio-doença, pensão. Então, há realmente uma necessidade de dar uma orientação melhor para esse grande público, que, afinal, Previdência hoje está em cada lar, está em cada pessoa que pretende se aposentar ou que recebe auxílio-doença ou pretende receber, enfim. Estamos aqui para orientar um pouquinho e ajudar. Vamos falar um pouquinho de cada, então? Vamos. Por exemplo, do auxílio-doença, como, quem tem direito, com quais os casos, porque a gente sabe que no Brasil nada é fácil, viu, gente? Já vamos deixar claro aí, principalmente quando entra nessa parte. Acidente de trabalho, eu quero entender quais os acidentes, Então, porque se não tiver um bom advogado, tudo é muito demorado. É verdade. É o seguinte, vamos falar um pouco sobre os acidentes. Vamos passando por Vamos pegar todos. um pouquinho de cada. Os acidentes do trabalho, para você ter uma ideia, são mais de 500 mil de acidentes acontecendo todo ano aqui no Brasil. 500 mil? 500 mil de É acidentes muita coisa, acontecendo todo ano. Agora, esses são os acidentes comunicados, ou seja, que o empregador comunicou ao INSS a ocorrência desse acidente. Agora, se você levar em consideração os acidentes não comunicados, nós estamos aqui falando de um universo de mais ou menos 1 milhão de pessoas, né? Então, todo mundo conhece um pouco sobre o acidente do trabalho, aquela que a pessoa cai, se machuca, tudo. Mas existe um ramo muito importante relacionado aos acidentes do trabalho, que são as doenças e as lesões provocadas pelo trabalho. A lei trata da mesma forma um acidente do trabalho, como, por exemplo, uma lesão de esforço, né? Nós temos as lesões de esforço acontecendo aqui muito frequentemente ao erguer pesos, as pessoas que lidam com erguimento de peso nos supermercados, na construção civil e por aí vai. Essas lesões na coluna são particularmente doloridas, né? Sim. E como provar? Como que faz? Vamos lá, trabalhei, estou com esse problema, estou com problema na coluna, peguei peso um monte de tempo, mas não dei essa queixa e estou tentando agora resolver. Não, como fica? A queixa sempre existe. O que ainda existe é o encaminhamento por parte do empregador para o INSS. Porque quando a coluna dói para valer. Mas, doutor, o senhor sabe muito bem também que no Brasil é tudo complicado, que tem pessoas hoje, pacientes com HIV, pacientes com câncer, tem muitos desses que não estão conseguindo afastamento pela doença, por enfermidade em casos muito sérios. Verdade. Existe aí Bom, tivemos uma pandemia, né? Sim. Então, houve uma sobrecarga muito grande por parte do INSS em atender toda essa legião de pessoas e os benefícios que daí derivam, né? Aposentadorias, as pensões, né? Quanta gente não faleceu, não é isso? Como ficou essa pensão, hein? Oi? Como que ficou? Fala um pouquinho das pensões. Não, a pensão, ela continua... Antigamente, nós tínhamos... A pessoa poderia ser aposentada e receber a pensão cumulativamente. Hoje já mudou um pouco. Hoje nós temos esses dois benefícios, a aposentadoria e a pensão, e a pessoa terá o direito de escolher qual aquele de maior valor. E aquele que foi postergado, haverá uma redução no valor.
entende? Já não é mais, por exemplo, como era no passado, vamos dar um exemplo aqui, R$1.000 de pensão e R$1.500 de aposentadoria. Hoje não. Hoje a pessoa fala, o INSS fala, escolha o de maior valor. Vai escolher o de R$1.500, claro. O outro benefício que ele não escolheu será reduzido. Então, a complexidade é muito grande em relação a todas essas questões ligadas ao INSS, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho aqui de uma verdadeira epidemia que está acontecendo entre determinadas classes de trabalhadores, que são as tendinites, as lesões pelo movimento repetitivo. Não é normal uma pessoa passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazendo o mesmo movimento repetitivo, como acontece com os bancários, sim, como acontece com o pessoal de telemarketing, como acontece nas linhas de produção e tudo mais. Isto causa uma afecção nos braços, né? O movimento repetitivo. Esse movimento repetitivo, ele pode se cronificar. Em se cronificando, essa pessoa terá o direito de receber um benefício desconhecido do grande público, chamado auxílio-acidente. O que é o auxílio-acidente? O auxílio-acidente é um benefício pago mensalmente pelo INSS ao trabalhador que apresenta uma incapacidade parcial em função daquela lesão do movimento repetitivo. Mas isso tem um tempo, doutor? Isso tem um tempo para que você recebe? Porque, geralmente, muitas pessoas que estavam conseguindo esse auxílio é por 6 meses, é por 3 meses, é por 1 ano. Isso é até o dia da aposentadoria. Vamos supor aqui que a pessoa apresente uma incapacidade parcial para o trabalho. O pessoal de telemarketing que nos assiste, ou do bancário, sabe o que é uma dor de digitação. Então, ele apresenta uma redução parcial da capacidade de trabalho dele. Em compensação, o INSS deveria de oferecer um benefício mensal que não tem nada a ver com o salário dele, é um complemento, e que, a grosso modo, corresponde mais ou menos à metade do salário que ele ganhava. E ele vai receber esse benefício, o auxílio-acidente, mês a mês, até o dia da aposentadoria dele. Independente de quantos anos falta? Sim, senhora. 5 anos, 10 anos, 15 anos. O que ele precisa fazer para ele conseguir isso? Bom, aí começa... Aí é que é a guerra, meu bem. Se você não tiver um excelente advogado, já vou avisar que o negócio, é ralação. Aí começa a dificuldade, porque a desinformação é muito grande. Uhum. O trabalhador sente a dor quando digita, ou, por exemplo, o padeiro fazendo a massa sente dor no ombro. Sim, bursite, vai um monte de it. O repositor de supermercado, que fica naquele movimento repetitivo, dias após dias, meses após meses, acaba tendo um problema na dor. Ele sabe, ou desconfia, que aquele problema deriva do trabalho dele. Mas, fim da linha. O que ele não sabe é que dali poderia receber um auxílio mensal, chamado auxílio-acidente, que é destinado exatamente para essas pessoas. Eles não sabem, o desconhecimento é muito grande. Esse é o problema, né? Que o problema no Brasil é o seguinte, se o trabalhador vai reclamar, vai tentar falar, esse movimento está me causando problema, é um pulo também para perder o emprego. Olha, veja bem, né? Nós estamos falando aqui de um benefício em que a pessoa vai... uma incapacidade que a pessoa vai levar o resto da vida. Então, frente à questão do emprego, essa questão existe. Mas, por outro lado, não tem nada a ver com o empregador. Sim. Quem paga ou deixa de pagar o auxílio-acidente é o INSS. Então, não há, pelo que, temer um revide por parte do empregador, porque não é ele que paga. Quem paga é o INSS. Esses benefícios são garantidos na Lei de Acidentes do Trabalho e são destinados a todos os trabalhadores com contrato de trabalho anotado. Mas não é só isso, nós temos a estabilidade de 1 ano, justamente para evitar esse revide que você fala, que pode acontecer de ser mandado embora. O trabalhador pega uma doença relacionada com o trabalho ou sofre um acidente do trabalho. Sim. Cai de um andaime, atropelar um motoboy, por exemplo, né? Tantos acidentes acontecendo, e apresenta uma incapacidade, recebe o auxílio-doença, esse todo mundo conhece. Quanto tempo, doutor? Que geralmente o que eles falam que é 3 meses a 6 meses, né? O auxílio-doença ou o auxílio-acidente? O acidente. Mês a mês, até o dia da aposentadoria. E o outro?
O outro é enquanto... São duas etapas. Sim. Primeiro, a incapacidade é total em função daquele acidente. Ele não pode trabalhar. Então, ele vai para o INSS receber o auxílio-doença. Eu vi que a pessoa está doente, está complicado o estado dele, ele tem que ir lá para provar, para passar... Não, é assim. Para continuar provando que ele está ruim. Vamos lá, dar um exemplo prático. Se a pessoa tem uma lesão, quebrou, fraturou um tornozelo, deslocou o joelho, ele não tem condição de trabalhar. Sim. Ele vai ter que ir mesmo. Quer queira ou não, ele vai ter que ser encaminhado. E aí, o empregador vê essa realidade e fala, ele realmente não tem, vamos encaminhar. Então, esse encaminhamento é feito pelo empregador e ele vai receber o auxílio-doença durante um determinado tempo. Variável, dependendo do tempo que vai levar a recuperação dele. Sim. Em razão da lesão que ele tem. Sofreu. Alguns se recuperam plenamente, outros não. Esses que não se recuperam plenamente, aí terão direito, em sequência, ao auxílio-acidente de 50%. Entretanto, o auxílio-acidente somente é concedido ao trabalhador registrado, com contrato de trabalho anotado. Estão fora dessa lei, infelizmente, os MEIs, os microempresários, empreendedores individuais, estão fora dessa lei. Também os autônomos, infelizmente, estão fora, mas com contrato de trabalho anotado, o auxílio-acidente é devido. E é uma grande proteção. Doutor, tem perguntas chegando, tá? Vamos lá. Vamos, João Borges, imagem na tela. Boa tarde, o Valdivino, é o nome dele. Valdivino Rocha, tenho 31 anos de contribuição previdenciária. Faz 16 anos que trabalho como monocular. Já posso pedir a minha aposentadoria? Então, a visão monocular, o que ele está mencionando, ele está se referindo, é a aposentadoria do deficiente. Tá? Aqueles que contribuem... Ele contribuiu já 16? Aqueles que contribuem na condição de deficiente terão o tempo de contribuição abreviado. Qual é a idade? A idade é um misto de idade e o tempo de contribuição. O tempo de contribuição ele está com 16, que é 15... A visão monocular está sendo discutida na Justiça Federal, no TNU, nos tribunais, se a visão monocular daria direito ao enquadramento como deficiente para receber esse tipo de aposentadoria. Ainda está julgando. Tem assim, é deficiência moderada, leve, moderada e grave, né? São 3 graus de deficiência. A visão monocular... É considerado o quê? Ela dificulta, mas não impede o trabalho. Entretanto, se essa perda da visão decorrer de um acidente do trabalho, dá direito ao auxílio. Isso, tem que verificar tudo o que aconteceu, né, doutor? Porque ele tem que ver tudo, tem que estudar todo o caso primeiro, né? É complicado. Porque ele tem 31 anos de idade. Porque eu falei, contribuição tem porque tem 16. Não, ele não pega. Né? Não, infelizmente não. É como eu falei, algumas doenças mais sérias, entende? Que, por exemplo, deformidades, que a pessoa nasceu assim e não consegue trabalhar ou trabalha com grande dificuldade, aí sim é contemplado. Mas, no caso específico da visão monocular, não. Isso ainda está sendo discutido nos nossos tribunais. É uma situação que vai ter que ficar aguardando. Agora, nada é fácil em se tratando. Nada é fácil. Da área previdenciária, nada. É muito complexo. Realmente é muito complexo. Às vezes, a pessoa tem o direito, né? Mas, se não passar a ele a informação daquele direito, ele fica prejudicado. Tem mais uma pergunta para você. Claro. Bora, João Borges. Boa tarde. Pergunta para o convidado. Como o Brasil estaria se não houvesse a reforma da Previdência? José Vicente, Ana Anideua, Nortino 18. Pronto. Se não houvesse a reforma da Previdência, como estaria o Brasil? Ela alude a uma questão que seria os recursos para atender a população previdenciária. Esse é um lado da balança. Realmente a reforma da Previdência melhorou. Porém, o outro lado da balança são os necessitados, que contribuíram a vida inteira, que têm os direitos e que agora têm restringidos violentamente os direitos. A reforma da Previdência restringiu muitos direitos. Então, qual prato da balança você quer?
do lado que precisa realmente enxugar, né, a máquina, ou enxugar as despesas, mas do outro lado da balança, no outro prato, nós temos as pessoas que necessitam. Qual é a rede social? Como nós encontramos você? Pois não. Aqueles que gostariam de entrar em contato conosco, o meu site é www.advmcoelho.com.br. Obrigada, viu? Eu que te agradeço, menina. Obrigada mesmo. Posso te chamar de menina? Pode chamar do que quiser, com esse sorriso simpático aí, você à vontade, viu?